Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Pessoal, esse canal é de divulgação científica, de economia como ciência, e normalmente eu faço aulas de economia positiva, né, mostrando algumas teorias econômicas. Hoje nós vamos tratar do rico dinheirinho de vocês, né? Vocês adoram quando eu falo isso. Para pessoas que só pensam em dinheiro, né? Por quê? Porque eu sei que a vida no Brasil é complicada. E as pessoas sempre tentam aumentar um pouco a renda, porque o Brasil é um país miserável. Muito bem. Hoje eu vou mostrar para vocês como a teoria econômica, ou seja, as ciências econômicas, aplicadas à vida do mercado, vocês como trabalhadores ou investidores, podem aumentar a renda disponível. Onde? No tempo, tá? Nesse vídeo eu vou colocar um pouco de teoria econômica, mas eu vou fazer bem mastigado, porque a questão aqui é mostrar como vocês podem realmente utilizar algumas dicas de teoria econômica aplicada, por exemplo, as vantagens comparativas. Por exemplo, a teoria do transbordamento, ou ainda a teoria dos fatores de produção. E aí, intensividade dos fatores de produção. E aí vocês podem fazer melhores decisões para a carreira de vocês, fazer melhores decisões de investimentos e de fato, até algumas dicas de realmente como fazer dinheiro, certo? Esse canal é de divulgação científica, esse canal não é de finanças, esse canal não é de educação financeira, mas eu acho que cabe sim uma apresentação aí de aplicação de teoria econômica, tá bom? Não há nenhuma recomendação de investimento, nenhuma recomendação de comportamento. Esse vídeo é mais para fazer vocês pensar, certo? Pessoal, curtam desde o início, por favor. Vamos chegar aí que metade das pessoas, pelo menos que assistem os vídeos, deem o like. Comentem qualquer coisa já no início. Inscrevam-se e ativem a notificação. Eu vou deixar alguns livros aí na descrição. Esses livros são links afiliados da Amazon. Comprando por esses links, vocês dão uma comissão pro canal. E há também a assinatura do Kindle Unlimited, que é para vocês terem como se fosse um streaming de livros, em que vocês podem ler um bom catálogo de livros aí, pagando apenas uma assinatura aí pelo Kindle online ou no aparelho. Tá? Vamos lá. Pessoal, o que é ganhar dinheiro? Né? A teoria da riqueza para a economia e para finanças pessoais, porque, voltando, economia tem 4 braços: microeconomia, macroeconomia, economia política e finanças. Certo? Muito bem. Economia é a ciência que estuda os bens escassos e como utilizá-los, né? A satisfação humana, otimizar a satisfação humana através dos bens escassos presentes. Tá? Um bem escasso é o tempo. Um bem escasso é o tempo. E o outro bem escasso é o bem material. Normalmente, nós olhamos apenas a escassez dos bens materiais, mas o que é, por exemplo, você deixar o dinheiro investido num banco? É você deixar um bem escasso que você tem, o bem material, que não é tão escasso porque você tem um superávit, você tem uma poupança, é deixar ele num banco ou emprestar para alguém. Em troca, você está utilizando o seu tempo, você está abrindo mão do seu tempo. Então, os juros que você vai ganhar em cima do empréstimo de dinheiro que você está dando, do seu bem material, esses juros é o pagamento pelo seu tempo. Isso é muito importante de entender. Por quê? Porque as coisas perdem valor no tempo. Porque valor é qualitativo, não é quantitativo. E o tempo é, mais do que tudo, qualitativo. O tempo tem qualidade. O que você poderia fazer com 16 anos não é o mesmo que você pode fazer com 40. Tem coisas que são socialmente aceitáveis, tem coisas que vão te dar satisfação, tem coisas que não deveriam lhe dar satisfação. E você tem outras responsabilidades, memento mori, esse tipo de coisa. Então, isso é o mais importante quando a gente for falar da teoria da riqueza. A riqueza tem ainda dois aspectos: o aspecto do fluxo e o aspecto do estoque. Léo, qual é a diferença? Estoque é a quantidade de dinheiro que você tem no banco, ou em imóveis, ou em ativos. É o dinheiro que você tem, é uma quantidade de capital que você tem, é o seu patrimônio. O fluxo é a quantidade de dinheiro que entra normalmente, seja por mês, seja por semana, seja 15 dias, ou se você sabe que você é um profissional que recebe diária, você sabe que você vai ganhar todo dia mais ou menos determinada quantidade de dinheiro, e o fluxo tende a ser mais importante que o estoque, certo? Por que o fluxo é mais importante que o estoque? Porque se você tem R$ 1 milhão em patrimônio, é muito dinheiro, depende do seu padrão de vida. Se você tem R$ 1 milhão em patrimônio, esse R$ 1 milhão está no apartamento de 500 mil, 100 mil reais, 100, 200 mil reais em CDB, mais um carro de 100, 150 mil e mais um dinheirinho que você tem à vista, você tem um padrão de classe média.
Padrão classe média. Se vier uma encrenca, por exemplo, você tiver que pagar um tratamento de saúde que seu plano de saúde não paga, ou o SUS vai demorar muito, ou qualquer coisa que seja, ou um acidente que o seguro não pague, por exemplo, um acidente de carro que o seguro não paga, aí você bate numa carreta que vale alguns milhões e o seu seguro não vai pagar, você pode perder todo o seu patrimônio. Ou seja, patrimônio, ele tem um valor quantitativo, só que o importante é o seu valor, é a qualidade dele. É a capacidade frente às suas necessidades humanas e também você entender que nenhum número nunca é suficiente. A vida sempre pode trazer situações em que aquele dinheiro não é suficiente, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que entender teoria do valor e estoque, fluxo, né, teoria da riqueza, nós temos que entender teoria econômica é o seguinte: todo valor monetário é relativo. É relativo às necessidades, é relativo às necessidades que a vida impõe, os incidentes, né, os sinistros, e também é relativo às suas necessidades como o seu desejo humano. E uma coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de fluxo de riqueza é o seguinte: o seu fluxo de riqueza é renda. Renda pode ser renda do trabalho, que é salário. Pode ser renda dos seus investimentos financeiros, que é juros. Pode ser investimentos financeiros que paguem juros, né? Juros. Pode ser renda dos investimentos médios da Bolsa de Valores, que aí é dividendos, ganho de capital médio, esse tipo de coisa. Pode ser renda que você consegue fazer por operações de compra e venda de criptomoedas, de ouro, de prata, e aí é ágil, mais ou menos. Isso vira renda de qualquer maneira. Ou você pode ter uma fábrica, ou você pode ter equipamentos que você põe para alugar. Você tem betoneiras alugadas, você tem máquinas de equipamento agrícola, tem gente que aluga enxada, tem gente que aluga cadeira para festa de casamento, esse tipo de coisa. Isso é renda, tá? Isso tudo é renda. A renda, dentro da sua vida, você tem o seu gasto. A diferença entre renda e gasto, nós vamos ter o agente deficitário e o agente superavitário. O agente deficitário é o agente que gasta mais do que recebe. Esse agente é um devedor. O agente que recebe mais do que gasta é um poupador, tá? E o banco, o sistema financeiro, faz a intermediação entre agentes que gastam mais, ou seja, que abrem mão do material em troca do tempo, eles preferem o tempo agora para gastar mais, e agentes que gastam menos do que recebem. Então são agentes que preferem o material ao tempo, certo? Não há certo, não há errado nisso aqui, vírgula. Tá? Muito bem. Léo, por que você está falando tudo isso? Porque agora vocês têm a base para a discussão que vem agora, tá? Muito bem. Os agentes que têm uma renda, normalmente, por uma teoria econômica que vocês têm que saber, que se chama propensão marginal a consumir. A propensão marginal a consumir diz o seguinte: quando a sua renda aumenta, demora alguns meses, normalmente é de 3 a 6 meses, para que a utilidade, ou seja, a satisfação, a vantagem que Maria leva de ganhar R$ 3.000 e não 1.500, essa satisfação começa a esvair em 3 a 6 meses. Por quê? Porque o seu padrão de vida começa a subir por propensão marginal a consumir. Por propensão marginal a consumir, 0,88%, 0,88 ou 88% do que você tem de renda, você tende a consumir. Só que quanto menos você ganha, menos isso é verdade, isso aumenta. Tá? Muito bem. Então você tem que entender o seguinte: para você enriquecer, a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir ter durante um tempo que a sua propensão marginal a consumir seja atrasada pelo menos mais de 6 meses. Você começou a ganhar um pouco a mais, você fazer um colchão, ou seja, você conseguir fazer um estoque. Que depois que você tem esse estoque, quando você aumentou a sua renda, você possa fazer essa diferença de dinheiro durante um tempo, que você conseguiu guardar 10 mil, você consiga ficar ganhando um dinheiro em cima por juros, ou por investimento, ou por renda do capital. Tá? O que é renda do capital? Você tem 3 capitais, normalmente. Você tem o capital financeiro, você tem o capital humano, você tem o capital físico. Uma pessoa que tem cadeiras para alugar é capital físico. Uma pessoa que, um banco que empresta dinheiro a juros, ou uma pessoa que tem capacidade de comprar uma empresa para salvar a empresa, ela tem capital financeiro. Uma pessoa que compra ações tem capital financeiro. Uma pessoa, um trabalhador, um professor de macroeconomia, um é, trabalhador da área de TI, um engenheiro, essas pessoas, um médico, eles têm capital humano. Eles são profissionais capacitados para aquela área para poder entrar no jogo produtivo e ganhar salário. É sempre importante, quando você for tomar uma decisão, você saber o que essa área é mais intensiva. O que ela aplica mais. Se ela aplica mais capital financeiro, se ela aplica mais capital humano, se ela aplica mais capital físico. Por quê? Você tem que identificar, quando você for investir, o que você tem. Léo, mas eu não quero investir. Veja,
Para você ter fluxo, ou seja, para você aumentar a sua renda acima do seu consumo, porque aqui que tá, menos consumo é igual a superávit. Você quer ter um superávit, você quer ter renda maior que consumo. Isso aqui vai ser uma poupança, tá? Porque renda menos consumo é igual a poupança. Se renda maior que consumo, se renda for maior que consumo, a sua poupança é maior que zero. Se a poupança for maior que zero, poupança é dinheiro que você tem guardado como reserva de valor para você usar no futuro. Normalmente as pessoas querem transformar a poupança em investimento. Investimento é que a quantidade de valor aumente no tempo, tá? Porque a poupança também pode subir por correção monetária, mas pode ser que a quantidade de dinheiro que ela utilize não vale a pena, tá? Eu já tenho uma série de vídeos sobre isso e, pessoal, só um recadinho. Eu tenho uma série de vídeos sobre a capacidade de poupança, sobre a teoria do juros, sobre a teoria do investimento, sobre a teoria sobre a Selic e o CDB serem reservas de valor e não um investimento próprio, esse tipo de coisa. E eu sei que é um pouco difícil para as pessoas ficarem acompanhando isso. Eh, Renato e eu aqui nesse canal, eu não sei se vocês chegaram a responder aquele formulário que nós fizemos. Agora, nesse domingo, dia 9 de novembro de 2025, nós vamos ter uma live exclusiva para um lançamento de um projeto aqui no canal, em que nós vamos organizar nós vamos organizar o nosso pensamento, porque todo o conteúdo vai ser novo, para a aplicação para ensinar a economia para pessoas que realmente queiram entender a economia de uma forma mais utilitária, tá? É uma demanda que nós temos aqui nesse canal. Vocês sabem que eu não gosto muito disso, mas vai ser mais ou menos essa pegada, mas também para explicar para as pessoas o que elas estão fazendo e aprender economia também, não apenas os modelinhos que o pessoal do mercado financeiro acaba fazendo. Não vai ser um curso de investimento, vai ser um curso de básico de economia para quem quer tratar de gestão, tá? Gestão de recursos financeiros para elas mesmas, né? Não vai ter nenhum certificado, esse tipo de coisa, tá? Mas acompanha aí, inscrevam-se no canal. Inscrevam-se no canal, que eu vou deixar postado também, nos posts inscritos, mas também é, sigam-nos no Instagram, no Telegram, onde nós vamos colocar o link para que vocês se inscrevam para o projeto, tá bom? Isso vai ser feito nessa quarta-feira, dia 5 de novembro. Eu vou deixar o link, então todo mundo se inscreva aí no Instagram e no Telegram. O link do Telegram e o arroba do Instagram estão aí na descrição, tá? Voltando aqui. O investimento ele você tem a esperança que ele aumente o seu valor no tempo, que valha mais do que vale hoje, mesmo que principalmente pecuniariamente, tá? Muito bem. Para tudo isso, vocês já entenderam que você tem que ter, na verdade, fluxo. Você tem que ter um superávit, você tem que ter poupança, tem que sobrar mais do que você gasta. E uma coisa que eu já falei muitas vezes, não adianta você querer guardar R$ 50 por mês. Se só te sobra R$ 50 por mês, a primeira coisa que você tem que fazer é investir na sua capacidade de gerar fluxo. Ou seja, investir no seu capital humano, tá? E aqui eu vou dar um exemplo de macroeconomia, porque se vale no macro, vale no micro, tá? Muitas pessoas falam, Léo, como é que nós podemos industrializar o Brasil? Como é que nós podemos fazer o Brasil ter indústrias novamente? O Brasil ser uma economia relevante? Esse tipo de coisa. Eu sempre falo o seguinte, o Brasil, para se desenvolver hoje, o Brasil deveria ter uma economia baseada em serviços de alta renda. O Brasil deveria ter uma economia baseada em prestação de serviço, uma economia baseada em mercado financeiro, uma economia baseada em atração de renda externa, ou seja, exportação de serviços, ou de manufatura, não de transformação, mas que agrega muito valor. Não máquinas, equipamentos, não chips e componentes eletrônicos, mas, por exemplo, você fazer uma exportação de bens de luxo, perfumes, moda, grifes, né, design industrial, esse tipo de exportação de serviços industriais. Muito bem. Léo, por que você diz isso? Porque se vale no macro, vale no micro, vocês vão entender. A China tem uma capacidade industrial homérica. Ela tem uma capacidade industrial de fazer deflação industrial. A China não está conseguindo mais que o mundo absorva a capacidade industrial chinesa. Isso faz com que a China opera de uma forma meio estranha macroeconomicamente, isso faz com que o governo chinês absorva os déficits das empresas através de linhas de crédito, esse tipo de coisa, e absorva até prejuízo para fazer dumping. Ou seja, a China vende carros abaixo do preço de custo da China, seja por artifício cambial ou qualquer outro artifício, e isso faz com que as indústrias dos países que compram mercadorias chinesas não consigam competir. Veja, se isso acontece no macro, você for fazer uma fábrica de autopeças, porque você tem um dinheiro para aumentar o seu capital, você vai fazer uma fábrica de autopeças. Você for fazer uma fábrica de parafuso. Você for fazer uma fábrica de componentes
plásticos, você for fazer uma fábrica de componentes, não sei, uma fábrica têxtil, porque você acha que você vai conseguir competir, você não vai conseguir competir com produto importado chinês. Porque você vai competir no preço. Então, primeira coisa que você tem que entender de economia. Hoje é muito difícil você investir no setor industrial que tenha competidor chinês. Ah, Léo, então eu vou competir com o quê? Sabendo isso aqui que eu estou falando, é o seguinte: a China tem capital físico para a produção de máquinas, equipamentos, e tem muitas máquinas e equipamentos, além de mão de obra, para a produção têxtil. Então, se você tem uma pequena fábrica de roupa, uma fábrica de calça, ou de calçados, que não é bem têxtil, mas enfim, você tem que investir. Você quer continuar sua produção? Escala não vai te ajudar. Você conseguir produzir muito por preço baixo não vai te ajudar. O que vai te ajudar? Capital humano, como, Léo? Design industrial. Design, peças, alguma coisa diferente, construir uma marca. Por exemplo, Nike, Adidas, Puma, elas produzem no Sudeste Asiático. E por que elas continuam tendo valor, mesmo com pirataria ou com outras empresas copiando essas três gigantes aí, Nike, Adidas e Puma? Por que elas continuam tendo? Porque elas têm uma identidade visual, uma identidade dos produtos, e elas têm um valor intrínseco. Então, se você quer investir em algo que a China possa competir com você, a coisa mais esperta que você pode fazer não é produzir no Brasil, é você comprar, por exemplo, uma grande rede de óculos que eu não vou citar, ela não tem fábricas no Brasil, mas a marca é brasileira. Por quê? O design industrial, teoricamente, até onde eu vi, é brasileiro. Eles desenvolvem os óculos, esse tipo de coisa, só que se produz tudo na China. E essa marca gera empregos no Brasil. Ah, seria melhor se os óculos fossem fabricados aqui? Seria, mas tudo não terás. Então, tem outras também, as importadoras, se você quer trabalhar com uma loja de roupa, você tem que entender também que seria melhor você importar da China ou do Sudeste Asiático. E aí você até pode não ficar só importando para que as roupas sejam commodities para você vender em grandes centros de comércio popular, por exemplo, 25 de Março, Brás ou Saara no Rio de Janeiro. Você pode pedir para que as fábricas chinesas produzam as marcas, as roupas com o seu símbolo, com a sua marca. Léo, que exemplo é esse? Isso aqui é teoria econômica, as primeiras que apareceu, teoria das vantagens comparativas. A capacidade dos fatores de produção que a China produz um container de camisetas, você não vai conseguir produzir um terço de container. Não vai conseguir produzir um décimo de container, né? Um 10avos. Você não vai conseguir produzir. Por quê? Porque eles têm capital físico, máquinas e equipamentos. Eles têm capital humano, muitos trabalhadores. E eles têm capital financeiro, eles conseguem segurar déficit, eles têm capital de giro. Se você quiser fazer uma fábrica de camiseta, se você quiser fazer uma fábrica de copo, se você quiser fazer uma fábrica de ferramentas, você vai competir com os brasileiros que já estão conseguindo segurar um pouco a China através de barreiras alfandegárias, esse tipo de coisa. E você vai ter que competir contra eles, você vai ter que competir contra a China. Então veja, se você quiser investir no mercado, na economia real, se você quiser ser um empreendedor, a primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte: entendam a teoria dos fatores de produção. Por quê? A teoria do Krugman, é o Orlin, não sei o quê, que é o seguinte: as economias competem através de vantagens comparativas, utilizando 3 dos seus fatores que eles têm. Capital físico é terras, máquinas, equipamentos, esse tipo de coisa, né? Aí você tem a qualidade, né? Terra vale bastante, mas uma máquina vale o valor de uma terra, basicamente, né? De um lote normal. Então, o capital físico máquinas é muito mais especializado do capital físico terra, né? O capital humano, você tem desde o trabalhador braçal até o neurocirurgião, né? Que é um capital humano também, né? O camarada conseguiu operar um cérebro, né? Isso eu acho que é o primor do capital humano em si, né? Que pode ser auxiliado por máquinas e equipamentos. Você consegue fazer um cirurgião fazer uma operação através de robô, praticamente. Ele só tá ali. Só tá ali. Ele tá trabalhando muito, né, gente? Mas eu digo, você também aumenta a produtividade ou a perícia daquele trabalhador. Mas você precisa de capital físico. E para tudo isso você precisa de capital financeiro, você precisa de dinheiro. Então, se você quer investir na economia real, abrir uma pizzaria, abrir uma padaria, né, abrir uma empresa, ou investir em alguma empresa existente, seja SA, seja empresa limitada, alguém que você quer ser sócio, sempre saiba onde você está. Você tem capital financeiro? Você tem capital de giro para isso? Não, mas eu posso ir no banco.
bicho, no mínimo é 15%, a não ser que seja agronegócio, ou se você conseguir o financiamento do BNDES, que hoje em dia tá um pouco complicado. Mas, se você for uma pessoa normal, é no mínimo 15%. Normalmente é uns 17, 18%, porque tem o spread bancário. Para você pegar juros, pegar dinheiro a juros para investir. Você já vai ter que partir de um faturamento líquido de 17%. É muito complicado. É muito complicado. A média do varejo da indústria é coisa de 4, 5%, se muito, depois da última linha. Muito bem. Então, se você quer ganhar dinheiro investindo, você tem que saber onde você está. Não é só a China. Às vezes um competidor, às vezes você faz alguma coisa que não tem nada a ver com a China. Você é um produtor de refrigerantes. Olha, que vantagem comparativa eu tenho frente ao refrigerante de marca, né? As duas irmãs, a vermelha e a preta. Vermelha e a preta não, a vermelha e a azul, perdão. As duas têm, né? As duas irmãs, o refrigerante vermelho e o refrigerante azul. Como que você vai conseguir competir com esse se você quer abrir uma marca de refrigerantes? Você só vai conseguir competir no preço. Você só vai conseguir vender para pessoas de baixa renda que não conseguem comprar os padrões de mercado. Só que isso vai afrouxar, vai pegar muito a sua margem. Um exemplo também de cervejarias artesanais. Você pode ir para a capacitação e falar aqui e desenvolver uma bebida, uma alcoólica ou não, que tenha algum branding, que tenha alguma diferenciação estética, alguma diferenciação de história, alguma diferenciação de marca, que seja uma marca popular, que tenha um apelo. Ou seja, você vai agregar valor naquilo através do marketing. Marketing é um investimento em capital humano. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ou se você tem muito capital financeiro, você tem uma porrada de capital financeiro, ou você tem uma porrada de capital financeiro, Léo, onde eu posso investir? Eu tenho capital financeiro. Isso aqui não é um vídeo de orientação de investimentos, tá? Eu só estou explicando teoria econômica e dando exemplos reais. Eu tenho uma grande quantidade de capital financeiro, onde eu posso investir? Olha, no Brasil, imóveis tendem a ser uma boa coisa, só que o Brasil tem um problema muito sério de segurança jurídica com imóveis. Você pode. No Brasil, até o passado é incerto. No Brasil, se você pode perder um imóvel por movimentos sociais. No Brasil é uma coisa meio complicada. Você pode, se o imóvel tem uma localização tão boa, amanhã o governo resolve desapropriar para construir uma estação de metrô, um hospital, uma coisa assim. Então, tem todo o problema do capital, sim, do risco do capital, né? Mas imóveis tendem a ser uma boa. Fundo de investimento em imóvel tem alguns problemas que as pessoas não gostam. Mas, se você tem muito dinheiro no Brasil e você quer fazer um rendimento em cima do dinheiro, veja qual é o maior problema aqui. Você vai abrir uma fábrica para quê? Você vai abrir um comércio para quê? Só se você ganhar mais de 15%, que é o que o governo federal paga por esse dinheiro. Então veja como no Brasil já é feita as coisas para você não tentar passar a barreira para ser um grande empreendedor, para ser um grande industrial, um grande comercial. Por quê? Porque o risco é maior ainda. Porque o governo já te garante 15% ao ano por tesouro, né? Selic, né? O governo já te garante, os bancos também, alguma coisa próxima disso, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas aí tem o risco bancário, mas no Brasil o sistema é bem sólido. Então, é uma etapa que você tem que passar, se vale a pena você investir numa ideia, e você vai investir como? Você vai fazer o quê? O que você vai pensar? Veja a China, veja a Alemanha. Se você quer investir no mercado farmacêutico, você vai competir com as grandes farmacêuticas alemãs? Não, Léo, mas tem história de sucesso? Tem, mas agora você vai ter que competir contra esse camarada que tem sucesso também e é 100% nacional. Sempre há competitividade nesses setores para você investir, para você invertir. Então, o que eu entendo é, sempre tenha em mente que quando você for querer ganhar dinheiro na economia real, você tem que estar de olho nas vantagens comparativas. Quando você for ganhar dinheiro no mercado financeiro, ou através de capital financeiro, valeria mais a pena você ir para o mercado financeiro do que você colocar na economia real, porque você já tem patrimônio, você já tem muito a perder. Se você tem um capital humano e você consegue pegar um empréstimo, montar uma empresa, desenvolver um produto e colocar e vender através da geração de valor intelectual, não através de máquinas e equipamentos, valeria a pena você investir na economia real. Se você tem uma capacidade, se você desenvolve, se você sabe fazer um produto bacana, se você sabe desenvolver design industrial, esse tipo de coisa, ou você conhece gente, você tem uma capacidade de gestão, que isso é capacidade humana também, para desenvolver um produto, para trazer coisa da China e trabalhar e mandar produzir lá e trabalhar com déficit bancário, porque é para isso que serve. Você vai vendendo almoço para comprar janta até o fluxo aumentar. Se você é o cara do empreender, isso é ser empreendedor.
Se você é o cara que consegue ir trabalhando com déficit de compra e venda de fornecedor e venda duplicata, esse tipo de coisa, você vai embora. E aí você está gerando através da sua capacidade humana de ser um bom gestor, a sua capacidade humana de ser um bom, de entender o mercado, o que eu posso comprar da China para trazer para cá. Isso é agregar valor. Mas se você tem dinheiro, eu entendo que ou você acha um bom empreendedor, por isso que é importante o network, ou você provavelmente vai para o capital financeiro. Você vai para o mercado financeiro. Aí você vai brincar lá, aí você vai conversar com o seu assessor de investimento. Se é melhor bolsa de valores, se é melhor Bitcoin, se é melhor ouro, se é melhor. Aí você veja aí e resolve. E se você tem capital físico, que são terras, se você tem capital físico, que são. Imóveis não é capital físico, né? Mas a não ser que você ponha para alugar. Mas vamos fazer dessa forma. Se você tem cadeiras, se você tem talheres que você pode alugar para alguém, a conversa é sempre o seguinte: vale a pena eu transformar capital físico em capital financeiro? Vale a pena eu vender? Essa é sempre a conversa que você tem que pensar. Se eu tenho terras, vale a pena eu vender a terra, transformar em capital financeiro, e capital financeiro deixar com o governo, deixar com o Selic, deixar com debenture, colocar na bolsa de valores, comprar em dólar, comprar em ouro, comprar em euro, comprar em libra esterlina, comprar em lira turca. Né? Isso aqui é sempre o trade-off. Isso é o mais importante de divulgação científica que eu quero fazer nesse canal. Não existe segurança financeira. Você sempre está entre a cruz e a espada. Você nunca está estável. Você sempre tem uma decisão a tomar. Você sempre tem que saber o que você vai fazer. Por exemplo, o pessoal, o Bitcoin subiu muito, mas tem o pessoal que é mão de alface que vendeu. Pô, o cara comprou quando estava R$ 1.000. Ele vendeu quando chegou a 80 mil. Ele fez 80 vezes, bicho. Ele já realizou o patrimônio. Não, mas se ele tivesse segurado, agora tá 600 mil. Então você tá falando que. Isso é um exemplo que eu tô fazendo. O cara comprou quando tava R$ 1.000. 1.000, certo? Ele vendeu quando chegou a 80 mil. Aqui ele fez 80 vezes, certo? Sendo que hoje tá 600 e alguma coisa mil, né? Por aí. Tá mais ou menos 600 mil reais. Você tá falando que ele devia ter segurado para coisa de mais ou menos, 8 vezes? Um pouquinho menos, entre 7,5, para ganhar mais 8? Não, Léo, mas veja, aqui na verdade seria 600, né? Se ele tivesse segurado de 1.000 até 600 mil, ele teria ganhado 600. Tá, mas veja, ele já tinha ganhado 80 vezes. Você tem certeza que você seguraria? E sempre tem opinião. E outra, mesmo que continue subindo, o Bitcoin chegou a 120, 115 mil dólares. Agora baixou para 105 mil dólares. Se você tivesse vendido 120 e comprado agora 105 de novo, se ele continuar subindo, você comeu a queda. Então veja, não é fácil decisões de mercado financeiro, mesmo mercado financeiro cripto. Não é fácil decisões de investimento em capital humano. Essas decisões não são fáceis. Não existe segurança. Não existe segurança não no ativo em si. Não existe segurança na tomada de decisão. No capital financeiro, você tem muitas opções, porque você tem, derivativos, você tem opções de recompra, você tem título a mercado, marcação a mercado, esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, são a segurança de que margem que eu tinha que chamar, qual a alavancagem, qual a garantia, e se me chamar a margem, esse tipo de coisa. Então, também não existe. Não é tão fácil. E outra, quanto maior a altura, maior a queda. Quem consegue guardar R$ 100 por mês, se ele perder 1.200 no final do ano, ele perdeu toda a poupança do ano. E quem consegue juntar R$ 10.000 por mês, ou vamos pôr aí, seria 120 mil reais, se ele perder 50 mil, ele perdeu 5 meses de poupança. Então, o mundo é ingrato para quem tem estoque, ou para quem tem fluxo. Para quem tem fluxo. O mundo é ingrato para quem só tem estoque, porque quem tem fluxo, tem fluxo. Eu reponho o meu próprio trabalho. Então, eu chego na última parte desse vídeo. Se você não tem maturidade para ser empreendedor e conseguir notar essas diferenças, e você é apenas um rapaz latino-americano protegido por Deus e milhões de anjos, né? Eu ouvi isso num rap não sei aonde. Se você só tem isso, você é um camarada que tem capital humano. O seu capital humano você tem ao nascer, a não ser que, infelizmente, você tem alguma condição que não permita que você trabalhe, uma doença grave, esse determinado tipo de coisa. Então você não pode, nem deve se expor ao trabalho porque você não tem saúde física para isso. Mas desejemos, né, que a maioria das pessoas, ou que nós desejamos que vocês não tenham essa dificuldade na vida. Então, partindo do princípio
que você esteja na população economicamente ativa, ou seja, a população que tem capacidade de transformar capital humano em din-din, certo? Eu falo para você, o seu capital humano vale quanto no Brasil? R$ 1.500 por mês, né? Mais ou menos, que é o salário mínimo. Lembrando que o seu patrão vai gastar 3 pau com você, tá? Isso é o primeiro de tudo. Então, se você é só um trabalhador, você não tem dinheiro no banco, você não herdou terras, você não tem nem nome, nem capacidade, nem know-how para fazer qualquer coisa, para fazer a empresa que eu tô falando aqui de importar da China, você não tem terras, você não tem herança, e você não tem dinheiro para começar a brincar, porque a sua renda é muito baixa e não adianta você ficar guardando R$ 50 por mês, você é apenas um rapaz latino-americano, que você tem o seu capital humano, e vamos dizer que você tem o ensino médio completo, e você tem que tomar uma decisão. O que eu vou fazer da minha porca vida? Em determinado momento, isso sempre vai vir para as pessoas. Isso sempre vem. Se você decidir que você vai virar um revolucionário urbano, seguindo Marighella para vender tóxicos, como nós vimos no Rio de Janeiro, é uma decisão econômica que você está tomando quando a moralidade já foi embora. Né? Mas, de determinada maneira, sim, nesse momento, uma decisão econômica. É melhor eu ganhar um dinheiro aí do que. Porque eu vou conseguir ganhar um dinheiro muito maior. Isso é o incentivo econômico à margem, né, à criminalidade. Isso é economia comportamental. Eu não concordo com esse argumento. Eu não concordo com esse argumento. Tá? Se você levar esse argumento até o fim, é um argumento eugênico, muito complicado. Tá? E eu não vou trabalhar isso agora. Esse argumento que diz que tomar a decisão de ir para o crime ou não é uma decisão econômica. Este argumento, para mim, é muito complicado, esse argumento é eugênico. Eu não vou fundo nisso aí, mas eu não concordo com esse argumento. Tá? Muito bem. Então, vamos partir do princípio que você tem a capacidade de gerar R$ 1.500 por mês, mais ou menos salário mínimo, né? 1.580 e tanto. Mas você custa pro seu patrão R$ 2.800, R$ 3.000. Tá? Por quê? Léo, mas volta pra mim. Não importa, meu amigo. Você vai ganhar 13º. Você vai ganhar férias. Você vai ganhar FGTS. Vai ganhar tudo isso. Vai. Mas mesmo assim, por mês, você vai ter R$ 1.500 pra pagar aluguel, pra comprar comida, pra pegar ônibus, pra ir namorar no final de semana, pra ir no shopping, pra tomar um sorvete, pra viajar. Léo, mas o cara... Ué, por que o cara ganha um salário mínimo e ele não poderia ter todas essas coisas? É isso que eu quero dizer. Então, não importa. Léo, por que você está falando de 3 mil? Porque você tem que gerar um valor para o seu patrão. Comparável com R$ 3.000. Por isso que é difícil entrar no mercado de trabalho. Porque se você não consegue fazer nada, ou você não tem experiência, e o seu patrão não tem certeza se ele consegue contar com você, porque ele não sabe o seu histórico, se você é um camarada que para começar a trabalhar às 8, você chega às 10 horas da manhã, ou é um camarada que tá lá todo dia, mas você arruma muita confusão, você é rebelde, esse tipo de coisa, é difícil você ter inserção no mercado de trabalho. E a inserção que você consegue vai ser em trabalhos que são que podem pagar o mesmo valor, mas são trabalhos sem muita perspectiva para o futuro. Por exemplo, se você ganha R$ 1.500 por mês, mas você consegue trabalho numa tinturaria, ali eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes é melhor você arrumar um trabalho numa tinturaria, numa marcenaria, arrumar trabalho num depósito de material de construção, arrumar trabalho numa empresa de venda e compra de carros ou de motos, uma revenda. Por quê? Porque se você vai para um fast food, se você vai para. Você vai ser recepcionista, se você vai ser segurança. Segurança não, segurança até que a média não é tão ruim. Mas se você vai para um trabalho, por exemplo, estoquista também, ou se você vai para caixa de supermercado, repositor de supermercado, trabalhar em fast food, que eu já falei, esses trabalhos, você não está aprendendo praticamente nada. Você tem que se destacar muito no seu trabalho para você poder chegar numa gerência ali. Isso vai demorar muito tempo, você está competindo com as outras pessoas dentro do seu ambiente de trabalho. Então são trabalhos que são só para você ganhar o seu salário mesmo. Ao ponto que se você vai trabalhar numa tinturaria, né? Se você vai trabalhar numa sapataria no sentido de conserto de sapatos, né? Se você vai trabalhar numa marcenaria, se você vai trabalhar num depósito de material de construção, tá? Se você trabalha, e tem outros setores que vocês podem identificar também. Se você trabalha como num cabeleireiro ali, num salão de beleza, você também pode ser inserido. Por quê? São setores que, veja, se você trabalha como auxiliar de uma tinturaria que trabalha com sofás ou com tecidos ali para fazer manutenção no bairro, e você trabalha ali como auxiliar do tintureiro, né, do reparador, ele pode começar a te ensinar a arte de ser tintureiro. E com o tempo você vira um aprendiz de tintureiro. O mesmo vale para aprendiz de pedreiro.
Também dá. O camarada trabalha como pedreiro, mas não em grandes empresas, tá? Em grandes construtoras, não. Mas se ele trabalha ali numa e tem um mestre de obra que tem sempre uns amigos, né? Um pessoal que ele conhece, que eles vão fazer uma obra até que de uma maneira mais não tão formal, né? Não como uma empreiteira, esse tipo de coisa. Mas ali também tem isso, tá, gente? Você está aprendendo uma arte. Se você é tintureiro, você trabalha na tinturaria, você trabalha na sapataria, você aprende o sapato, você aprende a marcenaria. Com o tempo, esses R$ 1.500 que você ganha, considerando que você é registrado, ou até no depósito de material de construção, que você aprende a trabalhar com o material, você sabe que é um joelho, que é um cotovelo, você sabe que é um tubo de meia, um tubo de 3/4, você sabe o que é um fio, a diferença de um fio para um cabo elétrico, que nem tem mais fio, né? Disjuntor, fusível, esse tipo de coisa. Se você vai aprendendo as coisas, trifásico, bifásico, vai embora. Sim, sim, já entenderam. Se você aprende tudo isso, eu adoro. Se você aprende tudo isso, você capacita a sua mão de obra para amanhã virar aqui um vendedor, porque o que o vendedor de material de construção tem que saber? Saber material. E também ter cliente, né? Então você vai capacitando sua mão de obra. Você entra ganhando R$ 1.500. Se você souber material e se você tiver cliente, numa lista de clientes que você pode vender, meu amigo, com certeza, você vai ganhar uns 2.500 fixo mais comissão. E aqui que tá a brincadeira, tá? Se você trabalha numa marcenaria, daqui a pouco você pode abrir a sua marcenaria. E aí você vai ganhar uns 3.500 reais por mês, né? Trabalhando, mas aí é trabalho, meu filho. Não é nem carteira assinada, porque você vai virar o seu patrão. Você trabalha numa sapataria, você também aprende uma profissão. Sapatarias estão um pouco em queda, mas aí a gente voltando, você está capacitando seu capital humano, você pode abrir uma sapataria mais ou menos de luxo, você ter uma marca, você virar um sapateiro e vender coisa pela internet, você pode ganhar um dinheiro de fazer um negócio mais exclusivo? Pode. Titularia também mais ou menos a mesma coisa. Veja, são profissões, e existem muito mais exemplos que isso. São profissões aqui que você está capacitando o seu capital humano enquanto você trabalha. E são profissões que te dão um plano de carreira muito informal. Por quê? Porque são profissões de arte. A arte do comerciante, o sapateiro, o tintureiro, o marceneiro. Se você for trabalhar com ourives também, aí, evidentemente, tem algumas coisas que não basta só isso. Se você for trabalhar com um eletricista, aí ele pode te ajudar. E existe isso, tá? Ou você pode pagar também, ou existem o sistema S que tira dinheiro do. Que o seu patrão também paga o sistema S, né? Dependendo da classe que você trabalha. Você também pode se registrar no sistema S para você fazer um curso de eletricista, um curso de padeiro, para você ir se capacitando. Eu estou falando de pessoas que precisam trabalhar a todo custo, não têm uma família para pagar a faculdade, esse tipo de coisa. E, bicho, tem profissão aqui que vai te pagar mais do que um engenheiro, tá? Auxiliar de transporte também. Para você virar um carreteiro bom, daqui a pouco você pode abrir a sua empresa de caminhão, se você conseguir agregado esse tipo de coisa, mas aí também é sua capacidade de empreendedor. Você vai ganhar mais que um engenheiro, tá? Então, isso são formas de você capacitar o seu capital humano. E aí, depois que você ter capital humano, bicho, e você conseguiu transformar um pouco do seu capital humano em excesso de dinheiro, você pode empreender. Não, agora eu vou abrir a minha sapataria online, vendendo, vou exportar para o mundo inteiro. Eu faço 4 ou 5 sapatos por dia, o que é muito, mas, porque eu tenho auxiliares e tal. Só que eu vendo cada par de sapato por R$ 1.000 para a Alemanha. Pode acontecer? Lógico que pode, tem gente que faz isso. Marcenaria também. Eu começo a vender, sou vendedor, coloco no Instagram, vou embora, daqui a pouco apareço em loja de negócio de patrulha de consumidor, porque eu não tenho, isso é mais normal. Mas acontece, vai embora. Você constrói imóveis planejados, esse tipo de coisa. Titularia, marcenaria, isso acontece. Depois do material de construção, eu abro o meu, eu fico aqui, eu sou um bom vendedor, eu ganho comissão mais fixo. Isso acontece. Coisas que repositor, atendente, pessoal que trabalha em fast food, aí já é mais difícil porque eles não aprendem nada que eles podem replicar sem a quantidade de capital para abrir uma rede de fast food, por exemplo. Tá, Léo, então isso aqui, o capital humano é só para quem for trabalhar nisso aqui, mas se eu já precisar começar a ganhar dinheiro agora, eu não posso? Então, se você tem uma família, ou uma herança, ou irmãos, ou você consegue entrar na universidade pública, o que é muito difícil você conseguir uma bolsa que consiga te sustentar trabalhando na universidade, para se capacitar na universidade pública, porque as bolsas normalmente é para pesquisa, e a pesquisa não vai te adiantar nada no mercado de trabalho. Vocês me desculpam. Então, você provavelmente a sua família vai te ajudar um pouco, ou você consegue trabalhar de dia e estudar à noite, pagando uma universidade, ou você estuda numa universidade pública, só que os horários da universidade pública é pior para você conseguir trabalhar, né? Mas enfim, você pode ir se sustentando e com o seu estudo formal de universidade, ou um curso técnico também, tecnólogo, você pode ir sim se desenvolver para o seu mercado de trabalho. Só que o problema é o seguinte, você se formou em engenharia, você vai ser estagiário, você vai trabalhar numa
numa empreiteira, ou você vai trabalhar num banco, você sendo engenheiro, ou você vai trabalhar num setor, numa indústria, né, dependendo do ramo de engenharia. Ali você vai ganhar o seu salário. Você vai ter capital para abrir uma indústria, você tem que ganhar muito dinheiro. Ou você vai ter que pegar dinheiro emprestado no banco, no Brasil não vale a pena, e olhem a China. Né? Se você for ser engenheiro industrial, onde você vai trabalhar também? Você vai trabalhar na ABC. Então, ou em Manaus. Uma coisa que as pessoas muito perguntam para mim, Léo, vale a pena fazer economia? Depende de onde você mora. Você vai fazer economia. Você mora no Maranhão. Você vai fazer economia. Se você vai trabalhar em algum escritório local do Maranhão, de um banco no Maranhão. Algum escritório local. Ou você vai trabalhar para o setor público. Ou você pode fazer, por exemplo, laudos econômicos, seja a sua empresa de consultoria ou para perícia criminal, na perícia judicial. Isso existe. É um pouco. Não sei como é que todos os estados como é que entra, mas de vez em quando o Corecon manda aí que dá para fazer isso e tal. Enfim. Então, veja, a sua capacitação profissional é também de onde você está. Por que eu falei do Maranhão? Por que eu posso falar também do Rio Grande do Sul? Ah, me formei em economia no Rio Grande do Sul. Você vai trabalhar onde? Você vai trabalhar num escritório de um banco local, que as vagas são mais reduzidas comparadas a São Paulo. Você vai trabalhar no setor público. Se você se forma em economia em São Paulo, tem um monte. Gente, literalmente, tem a Faria Lima, tem a Avenida Paulista e tem a 9 de Julho, na cidade de Jardim. Ali para você trabalhar em economia. Tem muita vaga em São Paulo. Você vai trabalhar, você vai ser técnico, você é agrônomo, engenheiro agrônomo. Mas você mora você mora, sei lá, você é engenheiro agrônomo, você mora em São Paulo. Você vai ter que ir para o interior de São Paulo para ganhar um pouco mais. É lógico que tem algumas coisas que o agrônomo pode fazer na capital, mas veja que é mais nichado. Então, o seu desenvolvimento capital humano também tem que olhar a demanda. Por isso que você tem, um exemplo, que gente que é pós-doc, tem 2 doutorados, um pós-doc, é livre docente em geografia, mas você vai trabalhar onde, bicho? Você vai trabalhar no IBGE. Você vai trabalhar num outro instituto. Por quê? Porque não, e às vezes o IBGE também não te quer, porque você é formado na geografia das crateras lunares feitas no leito do oceano da Baixada Santista. Poxa, bicho, que isso? Também não sei, mas você vai fazer o que com isso? Então aí, tome cuidado com a hiperespecialização, quando eu falo em desenvolvimento capital humano. Tá? Outra coisa, o melhor forma de capacitação, se você quer ganhar dinheiro agora, no meu entender, é faça um curso de graduação. Eu acho que vale a pena sempre fazer graduação, comparando muito com o tecnólogo, dependendo da área, mas eu acho que graduação vale muito a pena. Principalmente se você quer ficar no Brasil, porque no Brasil existem os conselhos regionais. Por exemplo, eu não posso falar de economia do jeito que eu estou falando aqui se eu não tiver Corecon. Eu sei que tem muita gente que fala, mas se der uma chuva, se der uma chuva em mim cai canivete. Né? Veja, eu lembrei da música do. Né, mas enfim. Existem os conselhos. Então, se você gosta muito, por exemplo, de saúde, de fitness, bicho, vale muito a pena você fazer uma nutrição, você fazer uma educação física. Para você trabalhar, para você amanhã você monta uma academia ou você vai pro digital. Tem esses desenvolvimentos de capacitação, mais ou menos pelo que você gosta. Você não é o seu trabalho, mas fazer algo que você gosta te poupa muito outros custos. Né? Porque o dinheiro teria que te dar uma satisfação ainda maior. E aqui tem um problema também, que às vezes você está se capacitando e a inteligência artificial está por aí. Há uns 3, 4 anos veio, uns 4, 5 anos veio o boom do TI. O pessoal de TI ganhando muito dinheiro, inclusive no Brasil ganhando dinheiro para fora. O governo até mudou a legislação de renda direta do estrangeiro para pagar menos imposto. Finalmente o governo fez alguma coisa. E que as pessoas estão ganhando dinheiro com aí várias áreas de informação. De gestão, tráfego, esse tipo de coisa. Desenvolvimento de site, não conheço muito bem, mas muita gente ganha dinheiro com isso. Depois veio a inteligência artificial e pegou muitos empregos. Já começou a cair bem a oferta para desenvolvedores, esse tipo de coisa, mas quem? Quem tem menos experiência, quem estava começando. Isso é cruel. Ou quem era hiper especializado. E a IA conseguiu substituir. Então, como de novo no negócio do mercado do capital financeiro, dos imóveis, do negócio que eu estava falando. Capital humano também é sobre trade-offs. É sobre você saber o que vai acontecer. Ou você prevê. E você pode olhar também, olha, tem um desenvolvimento em que os Estados Unidos e a Europa querem competir com a produtividade chinesa. Para fazer isso, eles têm que ter uma maior produtividade via máquinas e equipamentos. IA é uma forma de patente industrial, então ela pode entrar mais ou menos como capital entre humano e físico. Então eles estão desenvolvendo para quê? Para
eles conseguiram competir com a China. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou estudando para que eu tenha uma margem de manobra. Isso é uma coisa muito importante também. Muito importante. E é tão difícil quanto a decisão se eu coloco o dinheiro no banco ou se eu vou ser um grande industrial. É tão difícil quanto. Veja, não há segurança em economia. Então, o que eu digo para vocês? Para vocês se capacitarem, se vocês não têm condição, a vida é difícil, esse tipo de coisa, procurem empregos que te ensinam alguma coisa. Se você tem que estudar, se você quer estudar, se você quer ter uma graduação, esse tipo de coisa, procure coisas que você sabe que você consegue se destacar. Procure coisas que é plenamente compatível com você. Se você quer ser engenheiro de petróleo, seja o melhor engenheiro de petróleo, mas seja, não no ponto de vista dos livros, mas seja o cara que quer fazer transformação naquilo ali, uma hora você pode se destacar. Não é tão fácil. Mas, se você gosta de academia, esse tipo de coisa, nutrição, procure, se destaque naquela área. E são profissões agora que estão plenamente ligadas ao digital. Porque marketing é diferenciação. É que a sua curva de elasticidade, para as pessoas verem a diferença no seu produto. Isso é microeconomia. Isso eu não estou sendo coach aqui. Né? A sua vantagem comparativa, olha, 2 nutricionistas conseguem passar mais ou menos a mesma dieta. São poucos casos que há muita diferenciação. São poucos casos que há muita distância do que o paciente precisa. Mas veja, como é que eu consigo agregar valor à minha consulta? Para eu conseguir cobrar 300, 400 reais, não 150. Eu posso ser conhecido, eu posso ter autoridade no assunto é eu ter um grande grau de sucesso. O grau de sucesso, gente, é marketing. Né? Você mostrar seu grau de sucesso. E tem os limites profissionais, evidentemente. Advogado é a mesma coisa, advogado também está indo para isso. Por quê? Porque serviço que tem muito concorrente, você precisa de diferenciação. E aí é muito difícil. Você tá falando, Léo, você tá falando pra gente virar youtuber, Instagram? Não. Eu estou falando pra. Não existe decisão fácil. Existe. Ah, você é funcionário público. Isso é compatível com você. Você quer? Quer ser policial? Quer ser. Beleza, vá. Só que, entenda que você vai ser, por exemplo, embaixador. Você vai ganhar 30 mil reais por mês. Bicho, um embaixador, a capacidade de capital humano que um embaixador formado no Rio Branco tem para ganhar 30 mil reais. Ah, tem mais tem mais algumas verbas indenizatórias, tá embaixada tal, não importa. Para ganhar 30 mil reais por mês, são 6 mil dólares, mais ou menos. Bicho, o cara que tem essa capacidade humana, eles sabem 4, 5 idiomas, eles sabem um monte de coisas, história, geografia, política, tal, tal, tal. Esse cara no setor privado dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa, ganharia 10 vezes mais. Tranquilamente. Então, esse é o problema que eu entendo do pessoal que vai pro funcionalismo público. Se vocês querem estabilidade, é uma coisa. Agora, se fosse para ganhar dinheiro, dava para ganhar dinheiro no privado. No Brasil, não. Você vai para fora. Você sai do Brasil porque com a capacidade que você tem, você ganha visto de gênio nos Estados Unidos mesmo com tudo que está acontecendo. Então, veja, a capacitação e a capacidade que você tem de aprender as situações e de se moldar, e sabendo isso aqui. Ah, muito bonito o estudo, Léo, só que eu não tenho capacidade nem de começar a estudar agora, porque minha vida deu uma confusão. Eu sou engenheiro, sou médico, sou um economista, só que deu uma confusão. Agora eu tenho que ganhar dinheiro e eu tenho 40 anos e eu não tenho oferta de trabalho. E sair do Brasil não é uma opção. E o que eu posso fazer? Muita gente vai virar motorista de aplicativo. Só que tem um problema. Você vai virar motorista de aplicativo? Ah, não, porque ele ganha mais do que a média. Ganha. Só que tem um problema. Você vai ser motorista de aplicativo, bicho. Não vai? Muito bem. Motorista de aplicativo, quando eu tenho um vídeo aqui em microeconomia para microempreendedores. Você vai ser motorista de aplicativo. Você vai precisar de capital financeiro para comprar o carro. Você vai precisar de capital físico, que é o carro em si, né? Você vai precisar de capital financeiro para fazer capital físico. Você vai precisar de capital de giro para combustível, para pneu, para seguro, para parcela. Se você não comprar o carro para você ficar alugando, se pagar por mês, você precisa de um capital de giro. O seu capital humano vai ser não baixo no sentido que é ruim, não, mas você é um motorista. Tá? Não tem muita diferenciação. O melhor motorista e o pior motorista não tem tanta diferenciação para o transporte urbano, para carro. Você só tem que ser. Você tem que ser bom, no sentido que você tem que ser esperto, você tem que saber ter uma boa capacidade de direção, esse tipo de coisa, mas os melhores motoristas não ganham muito mais do que os piores motoristas. Diferente de um médico. Né? Os melhores médicos ganham infinitamente mais do que os médicos não piores, mas que não conseguiram se destacar tanto. Então, o capital humano não é tão importante nessa discussão. Você está precisando de capital físico, que é o carro, capital financeiro. Tome cuidado, porque muitas vezes quem faz motorista de aplicativo, ele está apenas consumindo o capital do carro. Porque o carro precisa, como todo capital, ele precisa de reposição. O capital gasta, você precisa de reposição. À medida que você vai utilizando o pneu, você vai utilizando o carro, você vai utilizando os freios, e você não vai repondo,
Você acha que você está com superávit. O carro está rendendo R$ 2.000 por mês, só que a hora que você fizer a manutenção tiver que trocar tudo, você vai precisar gastar R$ 12.000. E isso te foi 6 meses que você ganhou 6 meses, você ganhou 2.000. Então você perdeu dinheiro. Você só estava tirando dinheiro do carro, transformando em fluxo de caixa e achando que aquilo era dinheiro. Uma padaria, uma indústria também pode ser assim. Você está usando só o capital físico, você está usando o equipamento, você está usando o terreno, você está usando o estoque, e a hora que você precisar repor, você não tem. Então você só consumiu o capital e transformou o capital físico em capital financeiro, achando que era lucro. Tá? Isso é um problema muito grande. Léo, então se eu tenho 40 e tantos anos, o que eu posso fazer? É difícil falar para você fazer alguma capacitação, porque normalmente você já é capacitado e não deu certo. Não deu certo, não, nesse momento na vida. Mas, normalmente, o comércio, alguma capacitação que permita você ir para o comércio, por exemplo, corretora de imóvel, comércio de imóveis, né? Ou comércio de algum produto que seja anexo à sua formação que você já tem. Se você é um engenheiro, às vezes você pode ir fazer uma comercialização, trabalhar em compra e venda numa empresa de material de construção. Você vira o comprador, você vira o vendedor de uma empresa de material de construção, porque você já conhece um pouco da obra, você já conhece um pouco do material. As empresas de material de construção te aceitariam, né? Então, às vezes, é melhor você ir para o comércio do que você ir para a capacitação, para invertir capital que às vezes você não tem. Isso é um exemplo muito específico, mas é uma forma de explicar para vocês. Às vezes é melhor você usar o seu conhecimento da área que você se formou, mesmo que você não consiga emprego na área. Se você é um engenheiro, às vezes você pode tentar ir trabalhar numa empresa de material de construção. Se você é um engenheiro, às vezes você pode ir trabalhar, por exemplo, em viabilidade técnica. Você pode tentar virar perito judicial, que acontece, pergunte para seus conselhos regionais, você tem o trabalho que não é perito criminal, é perito judicial, que não é concursado. Você tem sua carteirinha da ordem de engenheiros, o juiz pode te pedir para ver um laudo, não na área criminal, mas na área civil. E você recebe. Tem áreas, gente, tem formas de ganhar dinheiro, tá? Que não é tão rápido, mas às vezes faz mais lógica econômica do que você invertir capital físico. Bem, pessoal, esse vídeo foi sobre o rico dinheiro de vocês, sobre teoria econômica. Aqui eu falei de teoria das vantagens comparativas, eu falei da divisão do trabalho, eu falei da teoria da intensidade do fator de produção, eu falei comércio internacional, eu falei teoria do transbordamento, eu falei de conflito distributivo e eu falei da teoria da riqueza, tá bom? Por hoje é só. Não se esqueçam de se inscrever nas redes sociais para terem acesso à live exclusiva que nós teremos no próximo domingo, dia 9 de novembro, tá? 2025. E se você vier depois, mesmo assim, se inscreva. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus.